tema hoje é o cristão, o divórcio e o julgamento da igreja. Lá em Deuteronômio 24, versículo 1 a 4, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e acontecer que não ache graça aos seus olhos, por nela achar coisa indecente, e lhe lavrar um termo de divórcio, e aí prossegue. Então aqui nós temos dois pontos. O divórcio é permitido, porque de Gênesis a Deuteronômio, que é o Pentateuco, né, a lei, e nos profetas, lá no Velho Testamento também, que fala das leis, Levítico, Números, que falam das leis. Né? Hoje nós vivemos pela graça, depois de Jesus é pela graça. Mas a Bíblia ela é uma só, é um contexto só. Então, foi permitido dar carta de divórcio. Então, isso aí é ponto pacífico. Tá? Nesse caso aqui em Deuteronômio, quando achar nela coisa indecente. O que era achar coisa indecente? No caso de infidelidade conjugal. Mas espera aí, nós temos muita coisa para discorrer pela palavra de Deus ainda. Então, isso aí, primeiro ponto que eu queria frisar aqui é que é permitido dar carta de divórcio. Tá? Lá em Jeremias 3,8, fala assim, isso aí é Deus falando, tá? E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, eu a despedi e lhe dei carta de divórcio. Então, olha bem, o próprio Deus, fazendo uma comparação aqui, no caso espiritual, tá? De infidelidade do povo de Israel para com Deus. Mas ele está falando que ele deu carta de divórcio, né? Repetindo aqui, ó. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, ou seja, por estar adorando outros deuses, eu a despedi e lhe dei carta de divórcio. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque o divórcio é permitido, segundo a palavra de Deus. O próprio Deus fez essa comparação com Israel, certo? Daqui, curte aí, já se inscreve, compartilha, ajuda o canal a crescer, para que eu possa trazer mais palavras para vocês. Eu quero trazer palavras que têm esse cunho, às vezes, difícil, né, de interpretação, de polêmica, e outras palavras também. Lá em Mateus 5,31, diz isso. Aí nós já estamos indo para o Novo Testamento, né, depois da lei. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso está escrito em Mateus. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, a questão do divórcio, se pode, se não pode, isso é ponto pacífico. A Bíblia fala que pode. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, repudiar é mandar embora, repudiar e aí você dá a carta de divórcio, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, o mesmo caso lá de Deuteronômio. Ele está falando que você pode dar carta de divórcio no caso de infidelidade. Isso aí seria um ponto indiscutível pela palavra de Deus. Mas vamos discorrer que a palavra de Deus ela é mais profunda que isso. Eu quero discorrer aqui alguns aspectos. Nós temos aqui a infidelidade. A Bíblia permite, então, o divórcio no caso de infidelidade. Agora, você tem que dar o divórcio em caso de infidelidade? Não. Você não tem que necessariamente dar o divórcio ou pedir o divórcio em caso de infidelidade. Você pode perdoar. É difícil? É. Aí é uma questão pessoal. A Bíblia permite o divórcio em cada caso de infidelidade. Mas não quer dizer que você tem que divorciar, não é verdade? Cada um dá conta de resolver isso com Deus, né? Isso é muita oração, muita intimidade com Deus. Então você não tem, mas pode. Outra questão, a Bíblia fala que por que é que Deus permitiu o divórcio? Porque o divórcio é ponto pacífico nessa questão de infidelidade.
Mas mesmo no caso de infidelidade, é permitido o divórcio. Tanto é que a Bíblia fala lá, olha, por que é que eu permiti a carta de divórcio? Por causa da dureza do seu coração. E aí eu vou falar um pouquinho dessa dureza de coração. Às vezes a dureza de coração nossa, ela é por imaturidade, por egoísmo, né? Então, por exemplo, por egoísmo. Nós não fomos preparados para nos casar, nós não sabemos o que é casamento. Casamento é uma coisa bem mais profunda do que a gente às vezes imagina. A Bíblia fala de casamento, ela compara casamento de Jesus e a igreja. É uma coisa muito mais profunda do que apenas união de corpos. É muito mais profundo que isso. Então, assim, o que é o egoísmo nesse sentido, né? Então, às vezes a gente casa para suprir necessidades pessoais da gente. Necessidades sexuais, necessidade de afeto, necessidade de carência. Então, o que é isso? É egoísmo. Você está casando para suprir suas necessidades. Não que o outro não tenha que fazer isso. Mas você casar esperando isso, você quase se torna um escravo. Então, a gente tem que estar maduro para se casar. Então, então, às vezes, divorciar por causa disso, será que vale a pena? A Bíblia permite? Permite. Eu, por exemplo, me casei com 20 anos, eu era muito imaturo, eu não tinha condição nenhuma do que eu estou falando com vocês aqui. Inclusive, é muita luta que eu passei interna, até para o julgamento da igreja, até para o julgamento de mim mesmo, até por ler na palavra e ver que Deus não é vontade de Deus que a gente se divorcie. Mas eu tinha 20 anos, eu não sabia nem qual que era minha mão direita. Então, isso tudo que eu falando com vocês foi adquirido com maturidade. Então, eu não tinha ideia dessa questão do egoísmo, aliás, né? Inclusive, você está novo, seus hormônios estão à flor da pele, ou seja, tem tanta coisa envolvida. Então, Deus não vai nos julgar se por um acaso acontecer o divórcio, né? Mas essa não é a vontade dele. A vontade dele é que a gente consiga resolver essas questões, né? Inclusive, essa questão da imaturidade, até por egoísmo, o que acontece? Se você se separa e continua com essas mesmas questões não resolvidas, o que vai acontecer? Daí um tempo você vai se casar de novo e vai se separar de novo, porque isso não está resolvido dentro de você, ou então vai sofrer de novo. Isso vira um ciclo. Tanto é que teve aquela... A mulher samaritana, não é? Que Jesus encontrou no posto, que já tinha 5 maridos. Ou seja, ela estava repetindo um ciclo. Por quê? Porque ela buscava uma coisa no marido, aí buscava a mesma coisa no outro, buscava a mesma coisa no outro. Mas o problema é que quem tinha que mudar era ela. Era ela que tinha que mudar. Por mais que o outro tivesse as dificuldades dele, de não conseguir suprir aquilo que ela esperava dele, quem tinha que mudar era ela, porque senão é ela que está sofrendo. Então isso é questão de maturidade. Agora, vou até ler aqui Coríntios 13, que fala assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Né? Então está falando aqui, não adianta nada você falar a língua dos homens, de anjos, e não ter amor. Agora, não é esse amor sentimental apenas, porque tem que ter, né? Tem que ter sentimento, senão eu vou te falar, né? Todo mundo que se casa está apaixonado em algum nível, senão não se casa. Se você enxergar os defeitos da pessoa tudo antes de casar, você não casa. Então, em algum nível a gente está apaixonado. Então, mas só que a Bíblia fala que não é só desse amor sentimental, o amor é muito mais que isso. Jesus nos amou, não foi por sentimento, não. Você acha que ele foi para a cruz falando assim, ai, que bom ir para a cruz, eu estou indo por amor daquele pessoal, ai, que delícia. Não. Jesus foi por amor, ele pagou o preço. Né? O amor dele foi pagar preço. Então, às vezes, o amor da gente é pagar um preço. E aí entra essa questão da maturidade, entra essa questão da gente fechar o quarto, ficar em silêncio e pedir a Deus ajuda, chorar,
desesperar às vezes, falar, meu Deus, não é possível. Isso faz parte, né? Aí, continuando. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, nada que você fizer vai substituir o amor. Deixa eu pular aqui aí, ó. Lá no versículo 4. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não ensoberbece. Olha para você ver, o amor é sofredor. É isso que nós estamos falando aqui. Não adianta, um casamento, duas pessoas saem de duas famílias diferentes. Um gosta de chinelo debaixo da cama, o outro gosta de chinelo na sapateira. Um escova o dente e deixa dentro do box, o outro não, coloca dentro do armário. E aí, isso que eu estou falando são coisinhas que parece que é bobeira, mas tem casamento que acaba por causa disso. Isso é coisa boa, isso é coisa que a gente tem que resolver. Isso é coisa que a gente tem que... Gente, eu vou abrir mão disso. Não vale a pena brigar por causa disso. Né? Não vale a pena, não vale a pena. Ah, ele deixou a toalha em cima da cama. Pega a toalha, coloca para secar. Pô, mas que absurdo eu fazer isso. Um dia você expressa, olha, eu não gosto dessa toalha aqui, mas eu vou pegar ela todo dia por amor a você. Mas aí tem que falar com amor, se for falar com raiva, com ódio, não vai adiantar nada. Né? Então, assim, o amor não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha para você ver, o amor não busca seus interesses. É o que nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele veio fazer a vontade de Deus, mas se você fosse olhar na carne, era interesse dele ir para a cruz? Claro que não, gente. Tanto é que ele falou assim, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Vai ser duro demais. Vão me bater, vão me cuspir, vão me pregar na cruz, vão me injuriar. Mas ele amou até a morte, para nos dar esse exemplo. Né? Tanto é que a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então isso né? Então já vai por aí. Né? E a esposa também tem que amar o marido. Não vou dizer, a Bíblia não fala nesse nível, mas eu acho que cabe para os dois. A Bíblia é uma só, né? Agora, olha bem, voltando à questão das causas do divórcio. A gente tem que entender que a Bíblia, ela é amor. A Bíblia prega o amor, né? Então, se a gente pregar, não só pode divorciar no caso de infidelidade. Então, vamos lá. Você vai julgar, sei lá, né? Se é da igreja, se é o irmão da igreja, se o casamento tá legal e a irmã tá divorciando e não pode divorciar. Mas você tá lá quando ela apanha, quando ela toma soco na barriga, quando o marido dá tapa na cara dela, quando ele pega uma faca na cozinha e mostra para ela. Então, assim, quando Jesus quis dizer que é só por causa de infidelidade, é porque aquilo acontecia muito, né, de divorciar por qualquer motivo. Então, a gente tem que olhar que a Bíblia, ela é uma só, ela é amor, né? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, então vamos lá, o divórcio, vamos frisar que o divórcio não é pecado. O divórcio não é pecado. Pronto, quem está lutando, divorciou, está com essa luta interior, o divórcio não é pecado. Deus permitiu dar carta de divórcio. Mas eu divorciei. Pois é, isso tudo que nós conversamos. O passado ficou no passado, o divórcio não é pecado. Pronto. Eu pequei e tal. Jesus já te perdoou. Pronto, acabou. Passado é o passado. É daqui para frente. Né? Agora, o divórcio não é pecado, não é pecado, embora não seja vontade de Deus. Isso aí não é vontade de Deus que a gente divorcie. Né? Agora, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, assim, se a pessoa é injuriada, se ela é muito maltratada fisicamente, moralmente, se existe um ambiente na casa que não tem como, se é briga, ou seja,
tem como. Então, assim, nós vamos julgar nosso irmão? Não é eu que estou lá, gente. A questão que a gente tem que se basear para tomar todas as decisões, não só por causa do divórcio, mas em qualquer situação na Bíblia. O que diz lá em Mateus 22, 37 a 40? Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso aqui ele está falando, que isso aqui resume todos os mandamentos, toda a lei. Toda a lei se resume nisso aqui. Você pode ler lá em Mateus 23, 37, 40 e ler o texto antes, né, para você ter o contexto, mas é isso. A lei se resume nisso aqui. Toda a lei antes de Jesus se resume nisso aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhança a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, o irmão está separando. Ah, mas seu marido traiu? Não. Então não pode separar. Mas ele me bate, ele me cospe, ele aponta a faca para mim, ele me distrata na frente das pessoas, ele me humilha. Ou seja, o que a Bíblia diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você estivesse no lugar dela, você daria conta? Você daria conta? Então, o que a Bíblia fala? Não julgueis, não julgueis, não julgueis para que não seja julgado. Então, todo mundo que está passando por essa luta, né, dessa culpa do divórcio, ou de uma situação que não tem jeito, coloca diante de Deus, que só você sabe a decisão que você tem que tomar. Né? É esses dois mandamentos. Você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, do seu entendimento? Você ama teu próximo? Agora, se você tem filhos e é uma situação suportável, eu recomendo que não separe. A vontade de Deus não é que a gente separe. Agora, tem hora que nem mesmo com filhos tem jeito. É o que eu estou falando, eu não vou julgar. É eu que vou julgar, não é, sou eu. Agora, se você conseguir procurar ajuda, né, de pessoas que podem te ajudar realmente, porque eu mesmo já procurei ajudas em alguns casos que as pessoas não conseguiram me ajudar. Me deram conselhos assim, baseado na letra seca da palavra. Ah, não pode por causa disso. Não é assim que se ajuda. Aí tem que ajudar a esposa a suportar, tem que ajudar o marido a mudar, tem que ajudar o filho, você tem que ajudar a família. E não é um dia. Isso é uma jornada junto. Então, lá em Malaquias, fala assim, Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Deus não quer o divórcio. Inclusive, quem está divorciando também não quer. Ele casou com a pessoa porque amava aquela pessoa. Ele também não quer. E também é aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais leais. Ou seja, se for por egoísmo, se for por imaturidade, o ideal é que os dois consigam resolver essa questão. Se não conseguir, vai fazer o quê? Né? Por fim, Deus odeia o repúdio e o divórcio, mas não nos chamou à escravidão. Então, não adianta, se é para viver uma vida que não dá testemunho para as pessoas, uma vida que vai ferir a alma dos filhos, uma vida que vai ferir a alma do cônjuge, uma vida que não está tendo jeito mais, talvez seja melhor o divórcio mesmo. Agora, é uma decisão difícil, é decisão pessoal e que volto a frisar. Se não puder divorciar, não divorcie. A família é um bem precioso. É o que eu falei, Jesus compara o casamento à união de Cristo e a igreja. É uma coisa muito profunda, é muito profunda. Se puder ter ajuda, né? A oração e tal. Mas Deus não nos chamou à escravidão. Que Deus abençoe, curta,
inscreva no canal, compartilhe, para que eu possa trazer mais reflexões como esta. Se você quiser sugerir outros temas, por favor, aí, comente aí. Um grande abraço.